Tudo bem, pessoal? Então, estamos aqui para mais um dia. Peço desculpas por não ter feito o vídeo ontem, mas ontem estava a questão do final do carnaval, aproveitando com a família, né? Então, o máximo que eu consegui um tempo foi para fazer login e fazer o repair do shield dos heroes, né? Então, eu acabei não tendo tempo para fazer a gravação do vídeo. E até mesmo porque acompanhando, até mesmo pelo celular, estava vendo a nossa queda vertiginosa que nós tivemos ontem, né, da nossa criptomoeda. Aproveitei aqui inicialmente, porque como nós tínhamos que reparar um shield da nossa vila, então estou aproveitando aqui até para mostrar como é que está nosso time hoje. Nós temos um Legend, três épicos e o restante super raros. Então exatamente nós estamos caminhando para aumentar ela para chegar ao ponto de nós termos, né, full épicos trabalhando dentro da nossa vila. Nós, como eu já falando, trabalhando com calma, dando tiro quando necessário, porque exatamente o nosso foco inicialmente é tirar o ROI para depois pensar em mais investimentos, né? Estamos com um projeto ainda de talvez ter a próxima vila, mas eu estou com um certo receio que talvez não consigamos, né, levantar recursos a tempo para fazer esse investimento. Qual um dos fatores que está levando a essa preocupação? Em primeiro lugar, é exatamente, isso é um mercado de alto risco. Em mercado de alto risco, você sempre tem que trabalhar com freios e contrapesos e sempre analisando, fazendo uma análise de risco e retorno. Então, nós estamos chegando num ponto do jogo em que gera certas esperanças, mas também levanta bastante preocupações. Nós estamos chegando num ponto do jogo em que as casas estão acabando. Com o fim das casas, a única forma de você fazer dinheiro, levantar um bom recurso com o Bomb 2, vai ser trabalhando com multi-account, né? Muitas contas sem nenhuma casa, que já não vai ter mais à venda. E cada conta farmando em torno de 20, 30 bombs por dia, isso com um time razoável, né? Então, ele vai se tornar, a gente não sabe como vai ser a reação da comunidade a essa questão, né? Vamos olhar aqui as casas. Então, nós temos ainda somente 36 penta à venda e 82 vila, porque como nós podemos ver aqui no nosso gráfico, ontem foi exatamente o dia da queda, porque exatamente o que o pessoal está fazendo, né? Principalmente as baleias estão fazendo o mercado cair, como nós tínhamos aqui, força a queda, aí o pessoal compra, quando a moeda está lá embaixo, eles compram a moeda para comprar as casas. E aqui nós tivemos novamente esse novo movimento. Comprou a casa, investiu, volta a jogar moeda no mercado para fazer o preço cair para comprar. Eu, por exemplo, eu tinha mais de 3 mil bombes acumulados, né? Foi há 2 dias e meio de farm que eu estava lá acumulado, que eu não tinha. Ontem acabei não realizando pela parte da manhã o lucro, ainda estava ainda a 51, porque eu achei que ele poderia tentar bater os 55 e começou a queda. E aí eu fui segurando, 6 horas da tarde fiz o saque normal que eu faço, foi algo em torno de 1.300 bombs, né? Tirei 150, tirei para dar tiro, para reparar shields de duas contas, e o restante realmente separei para fazer o resultado. E hoje, pela madrugada, né, minha filha me acorda às 3 da manhã e eu olho, a moeda tinha voltado a 4,7 centavos. Aproveitei, liguei meu PC e realizei meu resultado. Porque geralmente pelas 8 da manhã, né, o pessoal acorda e começa as vendas. Então, antes que acontecesse esse fator, né, eu estava com certo receio. Como eu já tinha ontem, não decidi esperar para ver se a moeda crescia e ela não cresceu, né? Eu não vou cometer o mesmo erro. Esperei chegar a 48 e vendi, que posso até mostrar aqui para vocês o nosso resultado, quanto nós temos aqui agora em USDT. Opa,
atividades. Então nós temos aqui agora 394 dólares, né? Quase 395 dólares já acumulado na nossa MetaMask. Que eu estou aguardando para tomar algumas decisões do que eu vou fazer com esse recurso, né? Claro que parte pretendemos sacar. Então, novamente, eu tive a sorte, vendi a 47, vendi exatamente aqui nesse valor, 47,74. Vendi aqui, a moeda ainda chegou a bater uns 48 e depois veio a queda. E agora ele está tentando, voltando nessa lateralização. Não conseguiu baixar os 42, né? Apesar que ainda não começou a corrida pelas vilas. Então ainda está tendo a corrida pelas casas. Então nós podemos ter muita oscilação, podemos ter ainda baleias investindo para tentar pegar as últimas casas. Então eu por enquanto vou estar aguardando. Se a moeda chegar a cair abaixo, chegar a uns 3,5 centavos, talvez eu pegue parte desses meus dólares e consiga invista na vila. Mas por enquanto eu ainda estou com certo receio, porque hoje com 1.300, melhorando o meu time, eu consigo chegar brincando uns 1.800, talvez até uns 1.800 bomb diário com o time que eu tenho atual, né? Somente investindo nos próprios heroes. Então ainda estou com essa dúvida se eu vou fazer esse investimento na vila, porque exatamente no bomb 1 foi o meu grande erro, que como alguns que já acompanham o canal, eu entrei quando a moeda estava a $1 com um time de 10 heróis e a moeda disparou, ela chegou a $2. Quando ela chegou a $2, eu já tinha farmado 40 bombas, que era o mínimo para poder sacar, Bitcoin, que era o mínimo para poder sacar. Em vez de sacar e retirar o meu ROI, eu decidi chegar a 50, e com 50 eu resgatei e comprei mais 5 heróis para completar o time com 15. Eu falei, não, com um time com 15, rapidinho eu tenho os $100 que eu investi. Só que aí quem viu a história do bombe foi exatamente na época do carnaval do ano passado, do ano novo chinês, começou a queda desenfreada do Bitcoin. E nunca consegui tirar o meu ROI. Né? E a minha sorte, eu fui um dos felizardos que acabou investindo pouco, investi só $100 na época, mas tem gente que perdeu muito mais do que isso, né? Então eu estou hoje sendo um pouco mais cauteloso e estou exatamente esperando, vou terminar de tirar meu ROI, né? Talvez dependendo se a moeda voltar a dar uma subida, hoje eu consiga já completar o meu ROI para antes de tomar novas decisões, mas evitando e sendo também que nós estamos agora em um cenário de queda, ó. Topo, fundo, fez um outro topo, um fundo menor, fez um outro topo, fundo menor, fez um novo topo, um fundo menor. Agora ele fez um topo, chegou, testou essa aqui que virou agora essa resistência e está novamente testando o nosso fundo, nosso novo suporte. Então nós estamos num cenário de queda da moeda. Só que essa queda é mais exatamente pela corrida das casas, pela questão das baleias. Então, sempre quando ele dá a subida, é quando uma baleia injeta dinheiro para comprar casa. E aí depois começa a queda de novo. E entra também a questão que o pessoal que não sabe trabalhar com ações, não sabe trabalhar com criptomoedas, que é um mercado muito volátil. O pessoal vê a moeda caindo, o pessoal entra em desespero. Então, e vai gerando tendência. Isso acontece em todos os mercados e exatamente é um dos grandes motivos que a maioria do pessoal não consegue ganhar dinheiro com day trade. Porque realmente você precisa saber fazer uma análise e você precisa ter cautela, saber trabalhar muito bem com relação principalmente com a perda. Porque o pessoal começa a perder, não, ele vai reverter e a perda só vai caindo. E quando você começa a ter ganho, você tem um pequeno ganho, você já quer realizar resultado. Então, geralmente o pessoal sem experiência toma prejuízo nesse mercado futuro, day trade, ou até mesmo no mercado cripto, que o pessoal não sabe lidar com a oscilação do mercado. Né? Ontem, por exemplo, eu tive paciência. Ontem, antes de dormir, estava a 4,3 centavos. Eu pensei em realizar meu lucro. Eu falei, não, vou esperar que pode ser que é um movimento das baleias, eles vão voltar a reinvestir, vão comprar as casas ainda não acabaram. Então a moeda ela vai dar um pico para cima quando o pessoal injetar dinheiro para comprar casa. Dito e feito, o pessoal injetou para comprar casa, eu realizei meu lucro. Nessa brincadeira aqui ganhei algo em torno de $20 só por ter tido essa paciência, né? Mas é uma questão realmente, pessoal, tem que saber lidar.
como da mesma forma ele poderia ter caído. É um risco que eu decidi assumir, acabei tendo êxito, né? Mas exatamente, você tem que saber lidar com o risco e cada um tem que fazer as suas análises para tomar as suas próprias decisões, porque as suas decisões vão decidir o que vai acontecer com você. Então, até mesmo aqui nós tivemos, eu tenho um herói para poder resgatar. Então, para vocês terem uma noção, ontem às 6 da tarde eu resgatei, já tem 291 bombas aqui e acabei de ganhar um berril. Acabei há pouco, eu tive a notícia que eu ganhei um herói numa jaula. Só que a taxa está em 220, então não vou nem pensar em fazer o resgate agora, né? Então já vou retirar aqui, vou fechar aqui e vou ativar novamente a escolinha, avisar o pessoal da escolinha que eles podem trabalhar. Só que mandar mensagem pro pessoal. Prontinho, a escolinha já voltou a trabalhar. Eu tenho que fechar para que a escola possa trabalhar. Então, da mesma forma, pessoal, estou trazendo aqui para vocês uma análise também do mercado. Como nós podemos ver aqui, ó, se nós pegarmos... Vamos aqui... Como nós podemos ver aqui, ó, aqui umas moedas que eu costumo acompanhar. O mercado inteiro está praticamente em queda, né? Principalmente por causa do nosso querido Bitcoin. Bitcoin ele movimenta o mercado. Bitcoin sobe, o mercado sobe. Bitcoin cai, o mercado cai. Ele é sempre o termômetro com relação ao mercado. Só que como nós podemos ver aqui, ó a alta que o Bitcoin teve nesse período. Então, depois disso, ele deu uma queda, voltou a subir, a testar novamente a nossa resistência e vem gerando uma lateralização. Agora ele está fazendo novamente uma correção. Provavelmente ele vai fazer um teste por aqui para depois talvez novamente testar. Como nós tivemos aqui, 2 vezes ele testou a resistência e não conseguiu romper. Então agora ele está dando uma recuada, como o pessoal está com receio de que ele possa não conseguir superar a resistência, o pessoal está realizando, alguns estão realizando lucro, então o mercado está voltando a testar uma nossa média, né? Quem já conhece, já estudou Fibonacci vai entender a questão da análise de Fibonacci. Então ele está testando mais ou menos um Fibonacci para talvez se consegue novamente força para tentar romper. Isso vem gerando em todo o nosso mercado, né? E um deles, que é importante para nós, que é o mercado da Matic. A Matic, por exemplo, ontem à noite ele chegou a acumular uma queda de quase 10%, ultrapassou os 9% nas últimas 24 horas. Então podemos ver aqui a Matic, o máximo que ela chegou foi a 1,56 e aí ele vem para uma queda. Ó. Mas ainda, como se nós analisar o Fibonacci, ele está dentro dos 50% do Fibonacci. E aqui ele fez um fundo e agora ele está tentando ver se consegue uma força para ver se consegue voltar a ser comprador. Né? Como eu falei, eu pretendo talvez comprar um pouco de Matic quando ele chegasse à casa dos 30 centavos. Ele chegou aos 32. Eu ainda vou esperar para ver se ele vai continuar, porque vai depender da questão do mercado. Porque como hoje eu tenho Matic suficiente para os tiros e para os shields, eu não tenho aquela necessidade em converter moeda. E se houver necessidade, eu faço só o necessário. Mas eu ainda pretendo talvez realmente esperar ela recuar um pouco para depois voltar a comprar para ver se ela volta a tentar testar o Zul em 56. Para exatamente, além de ganhar com o próprio jogo, ganhar com a utilização no mercado financeiro das criptomoedas. Né? Mas só que exatamente, sempre operando como seria no mercado de ações, swing trade, nunca operando no mercado futuro. Né? Então, sempre trabalhando de uma forma exatamente bastante, como é que nós podemos utilizar o termo, conservadora na questão do mercado. Né? Porque a forma conservadora você tem um retorno sempre a longo prazo. Então, essa aqui é a nossa análise de hoje. O projeto ainda continua interessante, ainda temos casas à venda para quem tiver interesse. A moeda já deu uma queda, né? Dependendo da movimentação do preço, ela pode cair ainda mais para realmente o pessoal comprar as casas. Eles forçam essa queda para ficar mais barato investir nas casas. Então, ainda nós temos casas.
e o projeto ainda tem uma chance de futuro. Porque o que pode acontecer quando acabar as casas? Ou eles podem abrir o marketplace das vendas da casa. Acho pouco provável que venha termos um mercado de heróis, já que ele já tem o próprio sistema de fusão e o sistema de shield, que nos obriga a ficar reinvestindo para restaurar shield. Então, com o tempo, você vai acabar tendo Legend ou até mesmo Super Legend dentro da sua conta para estar trabalhando. Então, acho muito pouco provável que venhamos ter um marketplace de Heroes. Mas de casa é uma grande chance de que tenha. Porque aí muito dessas baleias, os caras vão tirar o retorno e depois que já tiveram o retorno, eles vão lá e vendem as casas. Não, como isso até já aconteceu com o Bomb 1. Então, mas até o momento nós não temos nada dos devs com relação a futuros saques, que também podem impactar na valoração da moeda, a futuras queimas e qual vai ser o projeto do jogo a partir do momento em que acabar as casas. Então, enquanto nós não tivermos informações claras com relação a isso, nós vamos estar sempre com essa questão da incerteza. Então, por isso que hoje estou realmente focado em terminar de tirar o meu ROI, que já está faltando muito pouco. Após o ROI, aí a gente pensa em reinvestimentos. Tá? Ainda hoje eu quero ver se eu consigo tirar um tempo para fazer um vídeo para vocês falando de alguns outros projetos que nós estamos investindo, né? Um deles é o Sunflower, outro é o Rollercoin, né? E até mesmo o Age of Mars. São 3 projetos que nós estamos trabalhando, sendo que 2 deles, tanto o Rollercoin como o Age of Mars, não há necessidade de você injetar dinheiro para ter retorno. Mas, só que exatamente, tudo aquilo que você não precisa injetar dinheiro, o retorno ele sempre vai ser baixo. Então, sempre que você quer um retorno maior, você precisa investir. É a regra do mercado. Não tem como nós fugirmos disso. Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Se puderem, inscrevam-se no canal, deixem um like e até a próxima. Valeu, pessoal!